Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora, e muito bem acompanhada. Carol está aqui, Caroline Figueiredo, né, para quem não conhece. Muito obrigada por mais uma parceria. E que desafio, né, Carol, trazer o tema de como empreender na advocacia, né? Então a Carol aceitou meu convite, né, muito gentilmente, vai contar um pouquinho da história dela aqui na advocacia, enquanto mulher também, advogada na profissão. Então, só tenho a agradecer, né? Mais um temaço aí para nossa coleção, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. É um prazer sempre receber você, trocar essas ideias e um tema que é tão relevante, tão importante, para que a gente possa trazer aqui para os ouvintes. E é um grande desafio, né, Carol? Mas boa noite, nós estamos gravando à noite. Enfim, seja muitíssimo bem-vindo e temos um desafio aí diante de nós. Boa noite, Gabi. Preciso começar agradecendo mais uma vez pelo convite e pela generosidade em me receber aqui no Justo Agora. Eu já me considero prata da casa, porque eu Com já vim várias certeza, com vezes. certeza. Mas é um desafio realmente falar sobre isso. E eu tive um retorno muito positivo falando sobre isso recentemente aqui na OAB de Santa Maria, quando eu fui convidada pela Comissão da Mulher Advogada para falar sobre como eu comecei na advocacia. E eu estou completando esse ano 6 anos, então eu ainda sou uma jovem advogada, Sim, né? E na oportunidade dessa fala, eu quis de uma forma muito humilde, porque tinha colegas com mais anos de experiência, né, com uma experiência mais vasta aí na advocacia. Eu quis de uma forma muito humilde trazer pontos que eu não considero que sejam uma receita de bolo, porque eu acho que isso não existe de fato. Se existisse, seria mais fácil. Mas eu quis trazer alguns pontos que eu acho que são comuns. Eu gosto de analisar pessoas bem-sucedidas e a carreira delas, a trajetória delas, e eu tenho reparado que algumas coisas elas me chamam a atenção, que são pontos comuns. Então eu penso que se a gente puder facilitar a trajetória, observando esses pontos comuns, fica melhor para todos nós, né? Para todas nós, especificamente nesse tema da advocacia feminina. sim, e é um tema que precisa, né? Precisa ser objeto de um episódio próprio, né? E como você falou, é um grande desafio, acho que qualquer carreira, né, Carol, quando a gente está começando, esse início é bastante desafiador. E mais ainda para as mulheres, né? Então é um prazer, né, ter você aqui para contar um pouquinho da sua história, né? Como é que foi. E para quem não conhece, né, a Carol, como ela falou, já esteve aqui, né, várias vezes, foram vários episódios, né, Carol, atua com previdenciário, então já tirou várias dúvidas do pessoal, né, então os episódios são recomendadíssimos, né, você que não conhece a Carol, né, ou que está chegando aqui por ela, né, também não deixe de seguir o Justo Agora Podcast lá no Instagram. Mas vou apresentá-la, né, caso você não conheça. A Caroline Figueiredo, ela é advogada, sócia proprietária do escritório no qual atua, além de ser empresária e presidente da Comissão Jovem, da Jovem Advocacia da Subseção de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, uma jovem profissional, mas muito gabaritada, né, muito qualificada, que tem uma trajetória muito bacana, né, Carol, que você construiu mesmo. E é interessante, né, um ponto da sua fala que eu queria destacar, essa ideia da gente pegar o melhor, né, das pessoas, né, de olhar para o lado, de ter exemplos, de ter pessoas que nos incentivam pelo caminho, especialmente num primeiro momento, para que a gente possa construir na nossa própria carreira. Então, sem dúvida, quero ouvi-la em relação a isso. Mas pensando, né, você falou também um pouquinho da perspectiva feminina, né? E você, enfim, você empreende, né? Você é uma empresária, você é bem-sucedida, né? Conta um pouquinho como é que foi esse início para a gente contextualizar, né, o tema, a questão da mentalidade que a gente tem que ter, como que a gente tem que proceder, né? Pensando também na advocacia, que é bastante específica, né, quando a gente pensa nisso. Como é que a gente faz para pensar realmente, né? A partir de onde eu devo agir, como é que eu vou começar, por onde eu vou, né? Conta um pouquinho para o pessoal como é que foi com você. Bem, eu acho curioso que eu seja presidente da Comissão da Jovem Advocacia aqui em Santa Maria hoje, porque quando eu recebi a minha carteira de advogada, eu peguei ela no balcão e saí correndo. Não participei de solenidade, como tem aqui, né? E só peguei e saí correndo. Se eu não tivesse tirado uma foto quando eu cheguei no carro para mostrar para minha mãe, eu não saberia nem o dia que eu recebi a minha carteira como advogada. E hoje eu presido essa comissão.
Eu tinha a sensação de que a OAB estava muito distante, de que eu era alguém muito pequeno. Eu não conseguia me identificar de fato como advogada. Eu, afinal, era recém-formada, eu tinha a sensação de que eu era uma guriazinha, né, que eu ainda não estava pronta para ser uma advogada, de fato. Parecia algo com um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. E eu participei de um evento, depois de ter recebido a credencial em outubro, 16 de outubro. Amanhã farão 6 anos. Nós gravamos hoje no dia 15 de outubro, né? Então amanhã 16 farão 6 anos. E eu peguei a credencial no dia 16 de outubro, então. E logo em seguida eu participei de um evento da Comissão da Mulher Advogada aqui. E a presidente da OAB, aliás, a presidente da Comissão da Jovem Advocacia aqui na época, que hoje é presidente da OAB, falava sobre a carreira na advocacia. E teve um momento que ela falou, eu recordo exatamente, que ela falou sobre homens e mulheres de ordem, sobre essa vida institucional. E aquilo me pegou de um jeito que eu percebi que ela estava falando comigo. Foi a primeira vez que eu me reconheci advogada ouvindo ela falar. Eu ainda brinco com ela, hoje é uma grande amiga, eu digo, a culpa de eu ser advogada é tua, não sei se eu te agradeço ou se eu brigo contigo, né? Porque nós sabemos que não é fácil. Mas foi a primeira vez que eu, de fato, me vi advogada. E a partir de então eu comecei a cada vez mais me posicionar como advogada. Eu comecei na época muito timidamente a postar que eu estava trabalhando, que eu estava fazendo alguma petição. De imediato eu me cadastrei como advogada da ativa e comecei a atuar no juizado especial aqui como advogada da ativa, para as pessoas então que não tinham condição de pagar um advogado. Eu era nomeada e atuava e recebia pelo Estado. E os primeiros clientes que eu tive vieram de colegas que, quando viram que eu comecei a postar e falar que eu era advogada, me indicaram, né, esses primeiros clientes. Eu errei muito na cobrança, muitas vezes, principalmente no início. Errei, enfim, em questões de cunho, de atendimento, de despreparo, de coisas que nós pecamos no início, né? Mas eu decidi que eu seria advogada. E quando eu decidi, foi uma coisa que eu falei nessa palestra que eu comentava antes, quando eu decidi que eu seria advogada, eu não olhei mais para o lado. Eu pensei, eu tenho que ganhar de mim, né? Ganhar de si mesmo diariamente é um compromisso sem fim, é o que eu digo. Porque na época que eu comecei a advogar, já tinha muitos advogados. Aqui em Santa Maria, nós somos 4.000 advogados, só em Santa Maria. Cerca de 1,5% da população santamariense é advogado. É bastante, é. E quando eu comecei a advogar, no direito previdenciário especificamente, tem uma colega que hoje é muito minha amiga, mas ela já era referência no previdenciário, e o colega com quem eu comecei a atuação, ele me dizia, não faz nada, pergunta para fulana, não faz nada sem perguntar para fulana. Então ele meio que me colocava à sombra dessa fulana. E eu decidi que eu não ficaria à sombra dela, que ela tinha a carreira dela, ela tinha o caminho dela e eu tinha o meu. Eu não sei, é uma característica que eu tenho, não sei se é uma qualidade ou um defeito, acho que um pouco de cada, mas eu não fico muito me comparando. Isso é de mim. Eu entendo que tem pessoas que têm esse ponto da comparação mais forte, mas eu decidi que eu teria que ser melhor do que eu mesma. Então eu pegava os erros que eu mesma cometia e tentava corrigir, sem ficar olhando para o que a Gabi estava fazendo, para o que a Estela, nossa amiga, estava fazendo. Então eu fazia o que eu achava que eu deveria fazer, analisava o meu próprio atendimento, a minha própria conversa com o cliente, a minha própria precificação. São vários fatores, né, Carol? Realmente essa sua fala, e a gente até deixou essa frase aqui, né? Eu tô até pensando se eu coloco ela na legenda do episódio, porque, né, decidiu, não olhe para o lado. Eu acho que hoje em dia, né, e aí continua, né, ganhar de si mesmo diariamente é um compromisso sem fim. E é verdade, eu acho que hoje em dia é muito fácil, né, em qualquer profissão, em qualquer situação da vida mesmo, né? Você entra ali no Instagram, então é um grande exemplo disso, né? A gente está sempre vendo, né, o que as pessoas estão fazendo e tudo. E o direito é uma profissão, eu sempre escutei isso, né, antes de entrar na faculdade, inclusive, dentro da faculdade, até hoje em dia. Nossa, né, mas o que você faz? Já pode fazer tanta coisa, tem tantos caminhos a seguir. E você decide e vai, né? Então decidiu, eu quero ser advogada, né, atuar, por exemplo, com direito previdenciário, né, como foi seu caso, e vai, né, e é difícil, né?
Eu tive dificuldade em escolher uma pós, por exemplo, para fazer, acabei fazendo duas, né? Mas eu gosto mesmo é direito das famílias, né? Sucessões e tudo. O processo civil já é uma coisa um pouco mais instrumental, então é aquilo, né? Você decidiu, você quer atuar naquela área, você quer seguir aquele caminho, siga, né? E é claro, às vezes é fácil a gente falar aqui, né? Porque às vezes as coisas acontecem, né, de uma forma diferente daquilo que a gente estava imaginando. Mas via de regra a gente tem que seguir, né, Carol? E o direito realmente é muito amplo e uma Sim. multiplicidade de coisas que a gente pode fazer. Mas fica aí uma mensagem bastante interessante, né? E de É, fato, né, ramos, né, começando, enfim. sim, eu na verdade decidi naquele momento que eu seria advogada. Então, eu não tinha decidido ainda a minha área de atuação, né? Isso foi no final de 2018. Eu comecei dali para frente a me portar como advogada e falar que eu era advogada em todos os ambientes nos quais eu estava. Então, eu fui criada numa cidade próxima aqui de Santa Maria, que tem cerca de 20 mil habitantes. Todo mundo me conhecia da minha infância e adolescência lá. E eu precisava fazer um trabalho quase que de rebranding, digamos assim, porque eu precisava apagar a adolescente que eles conheceram, não apagar, mas mostrar que agora eu era advogada, né? Uhum. E claro que tem os pontos positivos de todo mundo se conhecer, como é o caso dessa cidade, mas também tem os pontos negativos. E eu fui uma adolescente bastante rebelde, bastante arrogante, assim. Uma coisa que me ajudou muito na minha advocacia foi quando eu aprendi que todo mundo tinha alguma coisa para me ensinar, mesmo as pessoas que eu não gosto. Então, as pessoas que eu não concordo têm alguma coisa para me ensinar. Eu assumi um lugar de reconhecer que todas as pessoas podem me ensinar alguma coisa e eu tento aproveitar isso de todas as pessoas. E eu não era uma adolescente assim, então as pessoas de lá me conheciam e eu precisava mostrar que eu, sendo a menina que eu fui, tinha competência de ser a advogada que eu estava me tornando, né? E a área de atuação veio bem depois, foi cerca de um ano depois, porque quando aconteceu isso de eu me decidir, me reconhecer advogada, um colega de faculdade me chamou e a gente decidiu abrir um escritório juntos. E nós atuamos aí por cerca de um ano juntos e aí seguimos caminhos diferentes. Mas nós abrimos um escritório físico em fevereiro de 2019 e foi em novembro de 2019 que a primeira aposentadoria chegou para mim. Então eu fiquei um ano, como dizia um professor meu da faculdade, daqueles advogados que botam uma placa assim na porta do escritório, cível, penal, trabalhista, pinta e bota parquê, porque fazem de tudo, né? Eu fiquei um ano fazendo isso. O que aparecia no escritório eu fazia. E foi em novembro de 2019, então quase não, um ano depois que eu decidi advogar, que eu e o direito previdenciário nos encontramos. Até então eu fiquei pegando tudo o que aparecia, foi muito mais difícil, e aí é um ponto que eu acho importante falar, porque a advocacia em si, ela é difícil, é uma profissão bastante complexa. Hoje, por exemplo, eu tive um dia bastante cansativo, bem desgastante, mas quando a gente atua com o que a gente gosta, fica mais fácil, porque a gente tem interesse em pesquisar sobre, geralmente é prazeroso estudar mais sobre. Eu não considero que seja fundamental, como tu disse, ter uma pós-graduação, porque nenhum cliente chega para nós e nos pergunta: tu tem pós-graduação? Ou alguma especialização, enfim. Mas eu acho, sim, que é fundamental o estudo constante. A gente não tem como parar de estudar. Hoje nós temos muitos cursos aí de vários profissionais, advogados, que são cursos de cunho prático, que eu acho que são super interessantes e que não necessariamente, não excluem, claro, uma pós-graduação, mas que podem ser mais interessantes dependendo do momento que cada um se encontra, né? Dali a pouco é mais interessante para mim que eu pegue e que eu faça um curso prático de direito previdenciário do que faça uma especialização, por exemplo, né, que é mais abrangente, dependendo do momento no qual eu me encontro. Então, é importante, sim, que a gente continue estudando, apesar de não fazer uma pós-graduação, se esse não for o interesse. Eu tenho também uma pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões, foi a primeira que eu fiz, e eu fiz numa época em que eu
pensava em ser contratada por um escritório de advocacia. Então, eu imaginei que uma pós em família e sucessões seria um chamarisco interessante. Mas eu, de fato, nunca gostei. Né? E aí, depois que eu me encontrei no direito previdenciário, que daí sim, eu fiz uma pós em previdenciário, até porque eu não tive direito previdenciário de forma muito aprofundada na graduação e tive que buscar isso fora. E aí agora faço uma pós em processo civil, atualmente, porque, como tu disse, é instrumental, né? Todos nós precisamos. E estou Sim, não começando dá para também uma fugir. pós. E estou começando também uma pós em direito do trabalho, que tem uma conexão bastante forte com o direito previdenciário, né? E aí já entra numa outra dica que eu tenho, de que a gente não tem como abraçar o mundo. Então, aquilo que eu fiz no começo não tem como se sustentar por muito tempo. É claro que no início a gente pega de tudo e a gente não quer negar cliente, mas nós temos a parceria, as modalidades de parceria que são muito interessantes ao meu ponto de vista. Eu tenho parcerias até hoje com vários escritórios de advocacia aqui de Santa Maria, em que eu faço a parte previdenciária deles e repasso outras demandas de outras áreas, porque de fato a gente não consegue abraçar tudo. É impossível que a gente preste um atendimento de excelência querendo advogar em todas as áreas, né? Então é importante a gente pensar em alternativas, a parceria é uma dessas alternativas, mas eu acho sim que áreas conexas, como o direito previdenciário e o direito do trabalho, eles podem muito bem ser abraçados por uma mesma pessoa. Então, eu penso que é importante a gente prestar atenção ao escolher a área de atuação, que seja algo que a gente goste, mas que a gente também consiga relacionar com outras áreas do direito e pensar em alternativas para não mandar o cliente embora, porque todos nós trabalhamos, eu digo sempre, trabalhar com o que a gente gosta é muito bom, né? É bastante satisfatório, mas nós trabalhamos por dinheiro. Quem diz que não está mentindo. Todos nós trabalhamos por dinheiro. Essa é uma parte importante do trabalho, fundamental. Então é importante que a gente pense também sobre isso na hora de escolher a nossa área de atuação. O direito ele oferece muitos desafios, né? Como eu falei anteriormente, são muitas possibilidades, né? E a gente tem essa ideia, mas será que eu vou fazer uma pós? Será que eu já saio da graduação, e faço uma pós? Eu tive uma história um pouquinho diferente da sua, né? Porque eu e várias pessoas, né? Claro, o mundo inteiro foi afetado, né? Mas eu me formei, no caso, minha formatura foi em janeiro de 2020, eu tenho a sensação de que foi o último evento, assim, grande, né, daquele ano, porque todos sabemos, né, que houve, né, enfim, a pandemia, o lockdown, e, enfim, até minha cerimônia, você mencionou a sua, minha cerimônia foi virtual, né, então eu não tive nem contato com os advogados, né, fiz por Zoom, quer dizer, fiquei aí com essa marca, né, como tantas pessoas ficaram desse tempo. Então, eu já fui logo para pós-graduação, né? Porque era um momento, ó, tá todo mundo em casa mesmo, vai continuar a estudar. E era uma coisa que eu Sim, já tinha em mente, que eu já estava pensando em fazer, mas não sabia muito bem a área, né? Tanto que eu comecei em processo civil, que tem esse viés instrumental, e acabei fazendo família, né? Depois, felizmente, conheci a Estela e todos vocês, né? Estela querida, né? Queridíssima, né? Um beijo grande para ela, com certeza está nos ouvindo. E aí eu conheci a Estela e o pessoal, e realmente a área em que eu tinha estagiado e que realmente gosto, né? Então, é interessante a gente fazer esse tipo de análise, porque será que é mesmo necessário, né? A pessoa não vai chegar, como você disse, vai chegar no seu escritório e o cliente, ó, você é pós-graduado? Mas também tem essa exato. questão no mercado, né? Então, será que o mercado vai me exigir isso, né? Será que eu vou empreender? Será que eu vou abrir meu próprio negócio? E as pessoas têm uma visão, Carol, não sei se você já passou por isso. Acredito que sim, assim, especialmente quando você se forma, né? As pessoas saem te perguntando uma porção de coisa. Então, vinha gente com dúvida trabalhista. Eu falei, gente, eu estagiei com família, estou estagiando com família. Eu não sei, né? Tem que consultar com alguém que saiba. E a gente vai trocando e fazendo esse networking, que é uma parte da profissão e que é muito importante, mas não sabemos de tudo, não podemos abraçar o mundo, não podemos botar essa plaquinha aí do lado de fora, né, como você falou, que é um grande desafio. Às vezes demora para a gente se encontrar também, né? E aí, no caso da Sim, Carol, né, vocês vejam, né, que houve aí um período de tempo em que ela teve que abraçar o mundo, depois a gente vai se encontrando, vai se encaixando e escolhendo. E isso que você falou, assim, eu concordo 1000%, né, gente? Escolham algo que vocês gostem, né? Porque é trabalho, trabalho é trabalho, mas o trabalho tem esse lado, né, de ser prazeroso também, ser uma coisa que você goste. E o direito realmente é infinito, né, se você parar para pensar. E hoje em dia, áreas sim. que a gente, né, pós-graduações, por exemplo, na área de tecnologia, né?
direito digital, coisas que não existiam, né, 30, 40, 50 anos atrás, quando as pessoas se formavam, né, recém-formados, né, e no futuro vai continuar acontecendo isso, com certeza. Mas eu acho que o que fica, né, assim, a mensagem tenha um plano, e eu acho que isso passa também um pouco por autoconhecimento, né? O que que você gosta, o que que você quer, o que que você está buscando. E é difícil, porque tá todo mundo começando, todo mundo jovem, né, ali. E, por exemplo, no meu caso, essa circunstância pandêmica, né, que afetou, né, muita gente, né, também começando, entrando no mercado, e cada um com seus desafios. Então, será que eu tenho que fazer pós obrigatoriamente, né? Talvez não, né? Depende ali da sua necessidade, você pode se aprimorar. Agora, o estudo, né, Carol, assim, realmente não, a gente não pode abrir mão, porque o direito, eu fico até brincando, tem uns episódios aí que eu gravei que já eram, né? Eu já tive que regravar, já tive que atualizar, explicar de novo, né? O que que está acontecendo agora. Porque o direito Sim, ele é muito rápido, né? Eu tenho a sensação de que, às vezes, um segundo ali que a gente fala alguma coisa, grava e tudo, já teve, né? Na semana seguinte tem uma outra lei, tá discutindo, né? Tem um PL, né? Um projeto de lei sobre aquele tema, e o direito vai caminhando de uma forma muito dinâmica e a pessoa que não estuda, não se atualiza, vai ser engolida mesmo, né? Isso é fato. E o advogado precisa, né, tá sempre por dentro, especialmente de suas áreas, né, ali de atuação, que muitas vezes são conexas, né, como é o caso que você falou, né, do previdenciário trabalhista, famílias e sucessões, né, são ramos do direito civil, são sim, coisas diferentes, mas você vê que após já juntou tudo, né? Porque tá tudo exato, ligado. E previdenciário e família também, né, inclusive já gravamos com a Estela aqui para claro. falar, né? Então temos essa ponte. Mas eu acho que fica aqui a mensagem, né, Carol? Que você define, né, ali o que você quer, né? Tem um plano em mente, uma ideia, e você vai se Sim. testando também, né? Eu acho que isso aconteceu com É, você vendo, né, ali o que que você queria mesmo, o que que vai aparecendo, e você se especializa no momento posterior, né? Eu acho que foi basicamente esse caminho que você seguiu, né? E o que é muito interessante. é importante a gente ter um plano até para a gente saber que caminho seguir. Mas é importante também dizer para a galera que não necessariamente a gente começa sabendo, né? O meu caso, por exemplo, eu fiquei um ano ali Claro, experimentando de tudo e eu fui meio que por exclusão. Penal não era uma opção para mim, então eu já não ia para o lado do penal. Trabalhista na época também não. Então, e hoje, por exemplo, eu faço uma pós em direito do trabalho. Então, são coisas que a gente vai se conhecendo. É exatamente o que tu falou, tem muito forte a questão do autoconhecimento. E, e querendo ou não, eu vejo assim que quanto mais eu fui aumentando o meu autoconhecimento e melhorando a Carol, mais a Caroline advogada foi crescendo. Porque afinal, é uma pessoa só. Eu não deixo de ser quem eu sou quando eu tô dentro do escritório ou quando eu tô em casa. Eu sempre sou a Caroline advogada. Então, quanto mais eu fui melhorando e aprimorando e conhecendo a mim mesma, melhor eu consegui aplicar isso no meu trabalho, né? Eu achei engraçado quando tu falava sobre o pessoal tirando as dúvidas de diferentes áreas, né? Geralmente é alguém da família, né? Que acha que a gente Sim, faz de vem cá. no churrasco de domingo, as tias pegam a gente sozinha, assim, numa emboscada e vêm com a dúvida. E são as mesmas tias que ficam mandando edital de concurso pra gente quando abre, né? Mesmo depois que a gente diz, não, eu sou advogada. Ah, tá, delas pensam, é advogada até passar num concurso e seguem mandando edital. É, mas é importante a gente, de fato, definir uma área de atuação, porque eu sou da opinião que eu não sei explicar o fenômeno que acontece, tá? Mas quando a gente define, quando a gente dizem, né, nos os cursos enfim, que eu fazia de marketing e tal, que fiz na época da pandemia, diziam que quando a gente foca numa coisa, essa coisa expande. Realmente, quando eu pegava de tudo, eu não tinha clientes. E a partir do momento em que eu foquei no direito previdenciário, que eu me especializei e que eu comecei a trabalhar e bater em cima dessa tecla de que eu sou advogada previdenciarista, os clientes começaram a aparecer. Então eu não sei qual é o mistério, porque na minha cabeça, se tu pega de tudo, deveria aparecer mais coisa, mas Uma não é assim que multidão de acontece. pessoas, né? Exato. Mas não é assim que acontece, né? É engraçado, né, você falar, porque é exatamente isso, né?
Ah, mas eu sou advogado, né? Advogado em sentido amplo, né? Então você vai pegando ali Sim, o que aparece e depois, né, especializa. Eu descartei alguns até na graduação, né? O penal também, assim, na graduação eu já descartei. Eu falei, não, não dá, né? A gente tem que tentar encontrar ali, alguma forma de sim, já direcionar os nossos interesses, mas é difícil, é difícil a gente se encontrar, né, na vida, na profissão, dentro da profissão. E quando vinham com uma pergunta dessa, eu falava, ó, vocês não sabem, né? Aí trazia um pouco para medicina. Médico tem um especialista, né? Você não vai sair perguntando detalhes de tudo, né? exato. Porque as pessoas não sabem, não podemos, é humanamente impossível. Então fica E essa ideia da instabilidade mesmo, né? Até da gente, de testar, enfim. sim, e além de conhecimento numa área do direito, é importante que a gente aprimore outras qualidades, de repente, assim, né? E outras, enfim, que a gente pense no que hoje se chama de soft skills, que são extremamente importantes, independentemente da área de atuação. Eu acho que algumas são mais importantes do que outras a depender do, do lugar que a gente ocupa no escritório. Então, se eu sou advogada associada, se eu sou empregada ou se eu sou sócia. Mas algumas dessas soft skills eu penso que são importantes independentemente do lugar que nós estamos. Por exemplo, a oratória é uma delas. O advogado, via de regra, trabalha falando. O nosso ofício é esse. Ainda que a gente peticione, a petição é uma forma de nós falarmos, mas a gente vai precisar, a comunicação em sentido amplo é fundamental para o advogado, mas a gente vai precisar comunicar nossas ideias de forma efetiva quando a gente estiver despachando com o juiz, quando nós estivermos numa audiência, numa sustentação oral, o próprio atendimento ao cliente, né, se nós temos uma oratória melhor, mais facilitada, nós conseguimos atender o nosso cliente melhor, nós conseguimos passar mais confiança para o nosso cliente. Claro que no atendimento sempre rola aquele do. E era um medo muito grande no meu início. Se eu atender o cliente e não souber responder. Sempre tem aquelas dicas, né? De eu preciso analisar como é que tá a jurisprudência, eu Sim. preciso analisar o seu caso. Sempre tem essas dicas para a gente sair pela tangente, como dizem. Mas ter uma boa oratória é importante porque eu preciso convencer o cliente daquilo que eu estou dizendo. Né? E não deixa de ser verdade. Se a gente não sabe responder ali, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente precisa saber comunicar aquilo de forma efetiva. Inclusive, isso é fundamental quando nós formos precificar. E aí, outra dica que eu dou é do pessoal tentar cobrar a tabela de honorários da OAB. Nem sempre é possível, tá? Até hoje eu ainda, em alguns casos, cobro abaixo da tabela. Mas eu pensava muito no início. Eu não tenho condições de cobrar a tabela, eu estou iniciando, como é que eu vou cobrar a tabela? Ninguém nunca me perguntou quantos anos de advocacia eu tinha. Esse eu não posso cobrar a tabela porque eu estou iniciando era uma limitação minha. Estava dentro da minha cabeça, porque as pessoas não sabiam e nunca me perguntavam quanto tempo de advocacia eu tinha. Ninguém nunca me falou, mas tu vai cobrar tudo isso? Tu tá recém começando. Nunca eu ouvi isso de um cliente, mas eu colocava esse limite em mim mesma. E a partir do momento que eu entendi que sendo dona do meu próprio escritório, e foi muito difícil. No início, eu tive o apoio irrestrito da minha mãe, que nós tivemos uma conversa quando eu decidi advogar e ela me bancou o escritório por um período até que começou a de fato dar lucro, então fui muito privilegiada nesse sentido. Mas quando eu percebi que um trabalhador que ganha um salário mínimo tinha um salário fixo maior do que eu por mês, porque eu não recebia nenhum real por mês, eu percebi que eu precisava sim cobrar pelo meu trabalho, eu precisava valorizar as horas de estudo que eu tive, todo esse esforço que a minha mãe estava fazendo para eu estar ali. Então, a lógica que eu comecei a fazer era essa. Se essa pessoa ganha 1.412 fixo por mês, ela está na minha frente, porque o meu fixo por mês é zero. Então, eu cobrava nem que fosse a consulta, ou metade da consulta. Mas, muitas vezes, antes de ter essa mentalidade, eu atendia as pessoas, elas me diziam, então tá, doutora, muito obrigada. Levantavam e iam embora. E eu ficava olhando elas ir embora do escritório. E não voltavam, não fechavam contrato. Eu tinha feito uma consulta de graça. E é difícil, a gente demora, de fato, para pegar o jeito, né, da cobrança, enfim, tem toda a questão da confiança, mas a oratória é fundamental para a gente conseguir comunicar a nossa capacidade e conseguir cobrar com mais tranquilidade.
Esse eu estava ouvindo você falar e lembrando, né? Eu pensava, nossa, quanto será que vale a minha aula, né? Poxa, eu acabei de me formar, será que eu já vou cobrar isso, né? E vale para os advogados, né, também, os honorários, né? A tabela, como você falou, uma referência, né? Que muitos profissionais usam, e às vezes a gente não consegue, né, Carol? A gente tem que fazer uns ajustes e tudo aí, de acordo com o caso, com o cliente. Mas é uma boa referência, mas existe essa dificuldade, né? Essa ideia de que a gente não está preparado, ou a gente está, né, começando, ó, eu sou recém-formado. E não, mas isso aqui é uma consulta, né? A pessoa, né, sentou aqui, conversou com você, com consultoria, né? Enfim, sabemos muito bem, né, que demanda tempo, um estudo, uma preparação. São 5 anos, né, de faculdade, a prova da ordem, né, que é um exame bastante, né, difícil. E, enfim, nós temos aqui a nossa trajetória, então tem que aprender a cobrar, né, também. Eu acho que eu passo por aí, eu tive, né, sendo bem sincera, né, tenho até hoje um pouco de dificuldade em cobrar, porque a gente fica, né, um pouco assim. Mas claro, né, com o tempo a gente vai amadurecendo. E a oratória, né, assim, concordo também. Não tem muito, né, o que acrescentar à sua fala. Eu acho que eu não consigo imaginar um bom advogado, né, uma pessoa que não consiga se comunicar, né? A comunicação é muito importante aqui, e passa por todos os momentos, né? E também é uma comunicação que envolve diferentes contextos. Então, se você está ali diante do juiz, se você está numa audiência, é um determinado jargão, uma determinada postura que você tem que ter, que não é a mesma de quando você está com o cliente, porque você tem que traduzir. E eu até falava com a Estela, né, no episódio que gravamos recentemente, essa dificuldade, é um desafio para a gente traduzir. Ela tem produzido, né, bastante conteúdo nas redes dela. Ela falava, Gabi, eu não Sim, sei como é que eu traduzo sucessões para pessoa que não sabe, para pessoa que nunca estudou. Porque até para o advogado, às vezes não entra na cabeça, porque é difícil. São casos sim. complicados. Eu lembro até quando tinha umas contas ali de matemática, eu já me assustava, né? Quando estava estudando na graduação, e meu Deus, já apareceu uma fração, já não sei mais. Então, como é que a gente faz isso para traduzir, né, de fato, para as pessoas, para que elas entendam o que que é, o que que está por trás? Então, você se comunicar e se comunicar em diferentes contextos e saber como traduzir, como explicar para o seu cliente, né? Ter essa conexão, né, com a pessoa, que faz toda a diferença, que cria, né, a fidelização. E aí você vai ser recomendado, e aí vai, né, como você falou, poxa, parece um paradoxo, porque eu pegava todos os casos de todas as áreas do direito eu tenho mais cliente hoje, né? Sou consolidada na minha área, né? Que eu me descobri no previdenciário. Então é bem legal da gente fazer, né, esse tipo de análise e pensar como que, embora pareça, né, algo que não faz sentido, faz todo sentido, né? E além da comunicação, né, Carol, da oratória, né? E óbvio, como eu falei, né, a gente pensa em advocacia, né, direito, a gente pensa em pessoas se comunicando, né? Falando é muito necessário, mas a gente deixou até esse tópico aqui, né? Inteligência emocional, hoje em dia, né? Aqui a gente está falando, obviamente, da carreira, né, da Carol, da história dela, do direito, né? Um podcast jurídico, mas a inteligência emocional eu acho que é crucial na vida, né? E a gente aqui está considerando o caso dela, mas para qualquer profissão. Então, como que a gente pode pensar a inteligência emocional aqui, né, para que você seja, né, um bom funcionário, ou então um bom empreendedor? E eu acho que necessariamente passa por isso também, né? Sim. A gente precisa, assim como oratória, que a gente precisa ter e saber aplicá-la conforme o nosso ouvinte, eu acho que a inteligência emocional ela também é aplicável a diferentes situações no nosso cotidiano da advocacia. A gente precisa saber lidar com um juiz, a gente precisa saber lidar com um cliente, a gente precisa saber lidar com o advogado da outra parte. Enfim, são muitas pessoas, né? O direito ele é formado pelas pessoas. Então a gente convive e interage diariamente com muitas pessoas, diferentes pessoas. Então é fundamental que a gente consiga saber lidar com decisões de improcedência, passar essa notícia para o cliente, que a gente consiga separar isso de certa forma de nós, né? Saber que nós fizemos o que foi possível e aí uma dica importante, mas fazer o que é possível, né? Sempre não prometer resultados para o cliente, mas dar o máximo de si para que, se acontecer essa situação de improcedência, enfim, de ter um resultado contrário ao que a gente espera,
a gente possa dizer para o cliente e ele sinta e saiba que, de fato, nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Saber lidar com um juiz que às vezes é mais duro, ou com um cliente que fica incomodando, que fica ligando. Sempre tem aquele cliente que semanalmente quer saber sobre o processo, tem aquele cliente que às vezes perde a paciência. Acho que quase todo advogado tem a história de demitir, né, que eu brinco, de demitir um cliente, né, que a gente dá tem aquela conversa mais dura de que, olha, não é assim que a banda toca, se a coisa continuar assim, a gente vai precisar revogar a procuração, eu não vou mais atuar para você. Então, são conversas difíceis. Eu acho que o direito ele é composto muito por conversas difíceis com diferentes atores, que a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com essas diferentes situações que nós vivenciamos todos os dias. No fim das contas, nós estamos lidando com pessoas, né? E isso ficou muito claro, né, para mim. Eu tinha 19 anos já quando comecei meu primeiro estágio. E eu fui, né, ali, quando eu estava imersa mesmo naquela situação, ali naquele contexto, e família especificamente, você leva um susto, eu acho que não tem outra palavra para descrever, porque é uma avalanche ali, né, de sentimentos, né, são muitas questões envolvidas, nós estamos lidando com vidas, com histórias, com pessoas, e tem todo tipo de gente, né, tem todo tipo de situação. Então, é estar preparado mesmo, né, para dar uma má notícia, né, se for o caso, de saber que fizemos todo o possível, né? Claro que no mundo ideal, os nossos clientes, né, e nós, né, seríamos bem-sucedidos, né, poderíamos dar sempre boas notícias, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, essa habilidade, essa inteligência de você conversar, de você sentar com a pessoa, de você ouvi-la, né, de saber que às vezes vai ser um momento, né, de muito estresse ali, né? Já dei várias notícias que eu não gostaria de ter dado, e aquilo ali é a vida da pessoa, né? Então, pensando em direito às famílias, né? Quando a gente fala em crianças, né, por exemplo, questões de guarda, muito delicadas, e você tá ali naquela posição, a pessoa tá contando muito com você também, né? Então, temos essa Sim, responsabilidade e temos essas dificuldades, né? De conviver mesmo, né, com pessoas diferentes em momentos diferentes. Então, isso é fundamental. E um outro tópico que a gente deixou aqui, e eu vou até improvisar um pouquinho, né? Porque é uma coisa que a gente não falou especificamente, né? Antes da gente chegar nas soluções, né? Não que haja soluções, que haja uma receita de bolo, como você falou. Mas eu queria saber, antes da gente chegar nessa parte, se você acha, como que você enxerga a advocacia feminina, né? As mulheres na advocacia, né? Porque você empreendeu, né? Você é recém-formada, você não se enxergava como advogada, né? Que a gente tem falado de várias questões, né, ao longo do episódio, várias dificuldades, né? Então, eu não sei se eu faço pós, eu não sei que área que eu gosto, eu não sei se eu abro o escritório, se eu faço uma pós para ser contratado, quer dizer, são várias possibilidades. Mas quais foram os desafios, enquanto mulher, a sua perspectiva mesmo de gênero dentro desse tema? os desafios foram muitos. Eu, eu comecei a advogar com um colega que eu sou uma mulher alta, eu tenho 1,74. Esse colega era bem mais baixo do que eu. Então, a minha presença era mais forte, digamos assim, do que a dele. Ele era baixinho, ele quase se escondia perto de mim e os clientes olhavam para ele. Quando eu falava, os clientes olhavam para ele, mesmo que fosse um tema que fosse da minha área de atuação, da minha área de domínio. E depois que eu e esse colega seguimos por caminhos diferentes também, passei por situações de atendimento com outros colegas mais velhos, mais experientes, que me abriram portas, que me receberam nos escritórios, né, quando eu trabalhava e ainda trabalho, mas em oportunidades nas quais eu trabalhei como advogada parceira e responsável pelo setor previdenciário de outros escritórios. Teve um atendimento específico que o dono desse escritório atendeu comigo e a previdenciarista era eu, ele não sabia absolutamente nada sobre direito previdenciário, e os clientes perguntavam a ele. Ele olhava para mim, eu respondia, e o cliente perguntava a ele. Ele olhava para mim, eu respondia, e nós ficávamos nessa situação. Então foram algumas situações assim que eu passei, que eu percebi que
que isso estava acontecendo, que aquilo estava acontecendo porque eu era mulher, porque eu sou mulher, né? E aí eu percebi outras situações também, e quase que, eu não te diria que injustiças, sei lá, mas a questão da roupa que nós usamos, né? Eu percebi muito cedo, quando eu decidi advogar, que se eu tivesse de short curto na rua, as pessoas não me levariam a sério. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas é como é. E por um momento eu fiquei com raiva disso. Eu pensei, se um cara tiver de chinelo e de regata, ninguém vai falar nada. Agora, se eu tô de roupa curta, vão ficar reparando. Não vão desassociar que aquela Carol que tá ali no final de semana tomando uma cerveja com os amigos é também a Caroline advogada. E eu fiquei por algum momento com raiva disso. E aí eu percebi que não ia adiantar, que não ia mudar, que a coisa era assim, que não ia ser me revoltando com isso e paralisando diante disso que eu ia mudar alguma coisa. Então eu decidi usar isso a meu favor. Como eu disse, eu fiz quase que um rebranding, né? Mudei a minha forma de me portar, mudei a minha forma de me vestir, e eu tento mudar essa perspectiva fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, falando nos ambientes em que eu tenho oportunidade, atuando em parceria com a Comissão da Mulher Advogada aqui na OAB de Santa Maria, mas não é simples, né? A minha sócia no escritório, por exemplo, ela atua em direito agrário. É um ambiente extremamente masculino. Ela é uma guria, como a gente diz aqui, né? Ela é jovem, é uma mulher falando sobre direito agrário. Ela precisou fazer um curso técnico em agricultura para que ela tivesse mais conhecimento técnico sobre a área que ela já sabia, que era o direito agrário, mas para que ela pudesse falar sobre os pormenores da agricultura com o cliente dela e que ele entendesse que pelo fato dela ser mulher, isso não seria um empecilho. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que os desafios para o jovem advogado, eles são inúmeros, para a jovem advogada são maiores ainda. Mas eu acho que é importante a gente saber que nós temos umas às outras, né, que nós podemos contar umas com as outras. Vai ser mais difícil para nós, mas não é impossível. Eu não gosto de ficar me vitimizando e de pensar, poxa, realmente, para a mulher é muito difícil, e não fazer nada a respeito disso. Então, eu acho que é importante me colocar à disposição, se alguma colega precisar de ajuda no que eu puder ajudar, e seguir. A gente não tem outra alternativa, né? Volto para aquela frase lá do início. Decidiu, não olha para o lado. É mais um desafio que a gente vai superar, mas é de fato mais difícil para nós mulheres, sem dúvida. Essa frase eu acho que realmente marca, né, esse episódio. E é difícil, né? Logo que eu comecei, eu estagiária, né? Eu ouvia muito assim, mas você não sabe, né, do que você está falando. Você não entende disso. E aí você fica, nossa, né, mas será? Existe essa diferença, né? Existe essa diferença. E a gente passa, né, por isso. Então a dificuldade está aí, mas tem um elemento adicional, né? E eu acho que uma postura proativa, uma postura reativa, né? Não vestir esse manto de é mais difícil, meu Deus, né? Vamos à luta, e você Sim, está aí, né? Você é um exemplo, né, para todo mundo que está ouvindo, né, de uma mulher que, poxa, batalhou, tem o seu próprio escritório, está aí, tem a sua área de atuação para mostrar para as pessoas que sim, que é possível e que, não é fácil, a vida não é fácil, né, Carol? Assim, a gente está exato. falando aqui de carreira, mas é a vida, a questão da vida, né? Então fica aí essa mensagem, né, de dificuldade, mas também de superação, né? Por que não? Da gente se conhecer, de saber o que a gente quer, de saber até os nossos limites, né, profissionais, enfim, o que a gente está buscando, e dessa forma crescer, reagir, né? Nunca ficar numa postura ali, né, passiva, de poxa vida, né? Não, e saber que Não, temos, né, umas às outras, né? E exato. que podemos contar, enfim, com um networking, né? Pessoas legais ao nosso redor. Mas a Sim. gente trouxe aqui, né, Carol, algumas soluções, algumas ideias para deixar aqui, né, para os ouvintes, especialmente porque a gente está falando, né, de tanta coisa, de tantas dificuldades, de desafios, né, falando da sua carreira. Mas tem coisas que a gente pode fazer, e tem um aqui que é o meu favorito, né? Eu vou até começar por ele, né? Uma das coisas que você escreveu aqui no roteiro. Abandone a síndrome de Gabriela.
Aí eu primeiro pensei, ué, mas será que sou eu? Não, não é. Explica melhor pro pessoal o que que é isso. Aí quando ela me explicou, eu concordei, falei, é isso mesmo. Então, a síndrome de Gabriela é aquela eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? E é E isso. não, e é isso, e você sempre assim. E não, a gente não pode pegar essa situação que nós temos e algum erro, eventual ponto de melhoria que a gente observe em nós e pensar, não, não, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Não existe isso, nós todos estamos aqui para evoluir. Se alguém te deu um feedback de alguma coisa que pode te melhorar, que pode fazer a diferença, trabalha para mudar isso. E não é fácil. Né? Eu tenho alguns pontos que as pessoas já me deram feedbacks e eu tento sempre nos atendimentos manter aquilo em mente. É difícil porque a gente tem que escutar o que o cliente está falando, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer, não só em atendimento, mas na vida, né? Quando a gente identifica algo, algum comportamento que não condiz mais com quem a gente é, que não está alinhado com o nosso plano, eu acho importante a gente ajustar a rota e ajustar esse comportamento. A gente vai, de fato, acabar errando e reincidindo no erro algumas vezes, mas eu acho que ter essa ideia de melhoria, de aprimoramento constante é importante. E difícil, né? É difícil às vezes a gente ouvir, né, uma crítica, ou então, ah, mas isso aqui, né, você poderia ter feito, né, de uma forma diferente. É E muito volto difícil. para aquele ponto anterior, né? A gente está trabalhando com pessoas e pessoas, né, enfim, têm opiniões e vão te dar feedback. E às vezes não vem também de uma forma legal, né? Como você falou, a pessoa, né, não está ali no momento legal, te fala uma coisa que também não vem no momento legal para você, né? Tem um lado bem psicológico aqui. O direito e a psicologia estão, ó, um do lado do outro, Sim, né? Eu me sentia muito sim, psicólogo às vezes, né? Ouvindo ali o que que a pessoa estava falando, quando eu trabalhava na defensoria, né, por exemplo. Aquilo era um momento ali de muito desabafo também, né? E nós claro. estamos ali ajudando aquelas pessoas, né? Enfim, fazendo a diferença, né? Então tem essa questão do feedback, né? Que é difícil, mas saber que a gente muda, né? Que nós não somos seres, né, que vão sempre atuar da mesma forma, né? Agir da mesma maneira. Então é plenamente possível, né? Abandone a síndrome de Gabriela, né? Não, Exato. não, não essa Gabriela que vos falo, né? Essa que vocês permaneçam me escutando. Mas abandona essa ideia de que a gente não pode mudar, né? Eu acho que às vezes a pessoa veste mesmo, né? Como a gente falou, né? Em relação às mulheres, ah, Sim, mas eu sou desse jeito, sim. ah, mas pra mim é difícil, ah, mas não vai dar. E fica, né, naquela questão ali. Então, abandonar um pouco isso. Outras coisas, né, você já comentou aqui também, né, em relação à cobrança, né? Cobrar a tabela de honorários da OAB, né? Não é à toa que ela está aí, para ajudar os Exato. jovens advogados, né? Também. E não só, né, quem está começando, mas quem já tem aí alguns anos de estrada, né? Ajuda bastante também. Você falar bastante em público é outro tema que você já trouxe, né? Então, fazer essas parcerias, né, que você tem feito, né? Você sempre aceita, né, os convites, a gente sempre grava, né? Você é sempre muito ativa, faz, enfim, né, eventos, e está muito ativo na comissão também, né? Então, você se colocar, você se enxergar como advogado, né? Você se colocar como advogado para ser enxergado tanto por você quanto pelos outros, né? A sociedade. No seu caso, você teve que desconstruir uma imagem, né, que vinha ali de um outro momento. Isso é muito difícil, né? Eu tenho uns amigos assim, Sim. mais de infância, início de adolescência, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, às vezes, nossa, mas você vai fazer isso? Vou, porque hoje eu faço. Sim. Então é difícil a gente desconstruir, né? Então você falar, você se portar como advogado, né? Aprimorar aí os soft skills também, nessas habilidades que a gente precisa, desenvolver autoconfiança que também é bastante difícil, né? Sim. E um último ponto aqui desses que você deixou é cercar-se de pessoas que te inspiram e te motivam. E isso eu acho assim fundamental, né? Porque é uma sinergia, né? Algo positivo, é um acrescentando ali ao outro, são os interesses ali se alinhando, pessoas se ajudando. Então é fundamental mesmo, né? Tem algum desses pontos aqui, né? Tirando a síndrome de Gabriela, que você gostaria de desenvolver um pouquinho mais? Porque são várias coisas, né, na verdade, que a gente pode fazer, situações que a gente pode pensar para que exista, né, essa evolução, esse aprimoramento. Eu acho que, na verdade, um ponto puxa o outro, né? Porque
por exemplo, um dos pontos que eu trago é nada bate a preparação. Então, se prepare para os atendimentos, para as reuniões. Essa preparação, ela passa também pelo aprimoramento das soft skills, pelas falas em público, porque a cada fala a gente vai ficando melhor. É desconfortável no início. Para mim, gravar o podcast pela primeira vez foi desconfortável. E hoje eu já estou aqui bem falastrona, então são situações De que nós casa já. vamos. É, são situações que nós vamos melhorando. Todas elas fazem com que a nossa autoconfiança aumente, porque nós estamos de fato evoluindo. Se nós estamos evoluindo, nós abandonamos a síndrome de Gabriela. Mas para mim parece que realmente a fundamental assim dessas dicas é cercar-se de pessoas que te inspiram e te motivam, porque realmente essa sinergia que tu disse, ela existe. E não só de pessoas nas quais e ambientes, enfim, eu conversava sobre isso com uma amiga em outra oportunidade, como é importante a gente estar em ambientes de pessoas que te motivam, não só porque elas te admiram, né? Por exemplo, para mim seria muito fácil eu só conviver com a minha mãe. Para minha mãe, eu sou a melhor advogada do mundo e ninguém é melhor do que eu. Ela é uma pessoa que me motiva, mas pessoas que me motivam também querendo me puxar para onde elas estão, no sentido de ambientes em que eu me sinta desconfortável, porque talvez eu seja a pessoa mais fraca ali, digamos assim, ou que eu seja a pessoa que sabe menos, mas que são ambientes que vão me motivar, porque eu vou querer chegar onde aquelas pessoas estão. Então, cercar-se de pessoas que te inspiram e te motivam é fundamental, é importante que a gente reconheça quais são essas pessoas, né? E como eu disse, levando esse exemplo da minha mãe, não só pessoas que nos motivam porque gostam de nós, mas pessoas que a gente de fato admira e que a gente quer crescer com elas, quer crescer, quer chegar onde elas chegaram. É importante porque dá um gás também. É isso que nos impulsiona. É essa coisa, né, da conexão mesmo, e com pessoas que acrescentam, e que estão sempre ali para somar, que estão sempre ali para te ajudar. E isso é muito verdade, né? Seria fácil, né? Assim, se a gente só tivesse que conviver com pessoas, né, queridas, né, da família, tudo. Não, mas tá tudo certo, né? Sim, Passam todos os panos pra gente, né, como dizem na internet, né? exato. E a vida lá fora não é assim, né? Então, é fundamental, né? É fundamental você conhecer pessoas, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Quando eu falo com a Estela, né? A Estela me abriu as portas, né? Virtuais de Santa Maria, mas espero em breve estar aí com vocês, né? Conhecê-los pessoalmente. Mas já são vários, né? De vocês aí representando, né, o Rio Sim. Grande do Sul, fazendo essa conexão, né? Comigo, aqui com o podcast, com os ouvintes, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? E alguns estados do Nordeste também descobri recentemente, tem seguidores lá do Piauí. Ai, que Então legal. é muito bacana, né, a gente ter essa possibilidade. Então, você se cercar mesmo dessas pessoas, fazer esse networking, ter essa cabeça aberta mesmo, porque isso que nos engrandece. Né? Então, nossa, aquela pessoa ali tem muita experiência, um professor, né, às vezes já. Aliás, hoje, é dia dos professores, estamos gravando, né? Então, É, parabéns a todos os professores, né? Alguns já passaram por aqui, né? Felizmente. Então, tive a oportunidade, né, de trocar muito com eles. Então, às vezes, é uma pessoa, uma figura ali, né, na sua graduação, ou então na sua vida profissional, no início da sua carreira, alguém que te estende a mão e é alguém que te ensina. Né? Então, acho que fica essa mensagem, né, de muita cooperação. Né? Eu acho que sim. colaboração, empatia, né? Eu acho que isso falta no mundo, né? Então, vamos aqui disseminar coisas positivas. Mas queria já te agradecer, né, Carol? A gente vai fazer aqui algumas recomendações agora. Você separou várias, né? Tem umas aqui que eu conheço, e queria também destacar. Nós vamos deixar, obviamente, né, o pessoal que segue aí o podcast, né, já sabe, a gente deixa as recomendações separadas. Mas queria, né, antes de perguntar para você sobre as recomendações, queria saber se você tem alguma reflexão adicional, né? Eu acho que aquela frase ali eu vou deixar até na legenda, vou até colocar na legenda do nosso episódio, porque acho que ela é perfeita, né, aqui para ser uma conclusão, né, do episódio de hoje. Mas queria saber, antes das recomendações, antes de você falar um pouquinho das recomendações, se você tem alguma reflexão adicional, alguma mensagem final aqui para deixar para os ouvintes. São muitos pontos, né, que a gente poderia abordar. E o nosso tempo, ele é curto para falar de tudo.
que teria para falar sobre advocacia, sobre carreira. Nós temos questões de posicionamento, de imagem pessoal, de peticionamento, enfim, de produção de conteúdo na internet. São muitas pecinhas que se encaixam num todo. Mas eu acho realmente que aquela frase ali, ela é um norte, né? Eu vou até repetir ela, porque eu acho de fato que ela se aplica a qualquer ponto. Então, decidiu, não olhe para o lado. Ganhar de si mesmo diariamente é um compromisso sem fim. Quando a gente decidir, esse decidir não é necessariamente decidir a área de atuação, decidir se eu vou ser associada, se eu vou ser empregada, se eu vou ser sócia do meu escritório. Aqui eu falo num modo amplo, decidir advogar. Decidir advogar é importante, é fundamental. E pode ser que você decida advogar só por um período, até passar num concurso, não tem problema. Mas esteja na decisão de advogar de forma intencional. Haja com intencionalidade na sua vida, na sua advocacia. Eu acho que isso já é um bom começo aí, né, para o pessoal que está iniciando nessa lida da advocacia, que não é fácil, não é. A gente sabe que não é. Se alguém disser para vocês que é fácil, vai estar mentindo. Mas eu acho tão triste quando a gente vê, aconteceu muito comigo quando eu estava começando a advogar, colegas com anos de experiência que tiraram uma vida inteira de sustento da advocacia, que andando com um carro bom, com os filhos em colégio particular, com a vida confortável, digamos assim, dizendo, vai fazer outra coisa, porque a advocacia não dá dinheiro, a advocacia não dá certo. Enfim, como eu achava triste isso, e eu sempre quis fazer um movimento contrário, de dizer, não, a advocacia é muito difícil. Ela, de fato, é complexa, tem dias que são absolutamente desgastantes, mas os dias melhores são tão melhores, os dias bons são tão melhores. Então, é bom advogar, mas é preciso que a gente tenha decidido advogar, que a gente esteja 100% nessa decisão. Só isso vai sustentar essa decisão, de fato, de advogar. Então, acho que a reflexão final é essa. Que não é uma decisão fácil, né? E a gente ouve, né? Até antes de eu entrar na faculdade, né? Mas vai fazer direito. Direito é advocacia, né? Tem faculdade em toda esquina, tem faculdade de direito em toda esquina, né? Tem muito advogado, como é que vai ser? E são coisas que a gente escuta. E eu acho que é muito importante a gente se entregar. Eu acho que qualquer profissão, qualquer carreira exige uma entrega, você está inteiro ali, você se dispor a fazer aquilo, né? Saber como seria bom se a gente só tivesse dias bons, né? Dias felizes, notícias Sim. boas, né? Já dei notícias excelentes, né? Assim, que eu guardo com muito carinho, né? O momento e a pessoa também, né? Muito contente de receber aquela notícia, mas às vezes não é bom, às vezes é complicado, às vezes, né, as pessoas não estão bem. Voltamos de novo à questão de estarmos trabalhando com pessoas, de estarmos falando de pessoas. Então, Sim. isso todas as profissões, né? Temos momentos bons, ruins, mas fica aí Uhum. essa mensagem, essa super frase, né, que a Carol escolheu, e a entrega, né? Então, escolham e mergulhem naquilo, né? Eu acho que é isso. Não vai ser Sim. fácil, tem desafios, a vida é assim, tem instabilidades, né? Tem outras questões. Aliás, eu convido, né, quem estiver ouvindo aí, deixa nos comentários, né, se quer aprofundar algum ponto, que a Carol volta aqui para a gente aprofundar, porque é muita coisa, né, para trazer, impossível trazer em um episódio tudo sobre esse tema. Mas fica aí a mensagem final, né? Escolham e se entreguem, né? É E isso. eu acho que é por aí, né? Por aí que a gente vai começar a pensar. E temos várias recomendações, né? Leituras aqui. Como é que você quer fazer? Você quer falar um pouquinho, né? Acho que a gente podia deixar todas elas, listar, né? Vou deixar tudo listadinho, mas a gente podia ler agora, né? Você podia falar, das Posso. recomendações e a gente deixa lá. Então, Mais Esperto que o Diabo é um livro bastante conhecido, é uma das recomendações, e ele foi fundamental na minha mudança de mentalidade. Eu tive uma virada de chave na advocacia, que foi o momento quando eu vi que, de fato, o escritório é uma empresa, que a gente precisa tratar dessa forma e que eu precisava ter uma mentalidade empresária e, de certa forma, próspera com relação ao escritório. Então, esse livro foi fundamental nesse sentido. Uma próxima recomendação que eu deixo é O Jeito Disney de Encantar os Clientes, que é do Instituto Disney, sobre uma entrega acima daquilo que foi prometido, um atendimento, de fato, melhor do que o cliente espera. Ele é importante
ideia de fidelização do cliente, porque os clientes, eles realmente vêm, pelo menos para mim, na minha prática, eles vêm muito por indicação. Então, é importante que a gente preste um bom atendimento, que a gente fidelize aquele cliente, que aquele cliente seja um propagador da nossa marca, do nosso escritório. E o jeito Disney de encantar os clientes é nesse sentido. O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, é um livro que fez com que eu visse que, de fato, a responsabilidade sobre as coisas era minha, no sentido de que eu não tinha controle sobre o que acontecia, mas eu tenho controle sobre como eu reajo às situações. Então, ele foi fundamental numa virada de chave de perceber o que eu podia fazer diante de cada situação. Se determinada situação não saiu como eu esperava, o que eu ia fazer dali para frente? Como eu ia agir? Que reação eu teria? Então, ele foi um livro fundamental nesse sentido. Depois eu coloquei Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson, que é um livro fininho, bem fininho, um livro que numa tarde a gente lê sobre mudanças. Porque nós nos vemos algumas vezes na advocacia em lugares que nós não sabemos para onde ir, em lugares que nós não estamos satisfeitos, em lugares que dali a pouco é diferente do que a gente imaginava, que as coisas não são como nós gostaríamos. E Quem Mexeu no Meu Queijo é uma historinha curta, bem divertida, sobre duas pessoinhas e dois ratinhos, que nos ajuda a entender, a lidar melhor com mudanças. O Ano em que eu disse sim, da Shonda Rhimes. Bom, a Shonda é a Shonda, né? Para quem olha Grey's Anatomy e toda a gama aí de séries dela já conhece. Mas O Ano em que disse sim é bem legal, porque foi um livro que eu li esse ano por indicação de uma conhecida e realmente como a gente está agindo diante das situações. Será que dali a pouco as coisas não acontecem, deixam de acontecer para nós porque nós dizemos não para as oportunidades? Nós estamos gravando agora, por exemplo, de noite. Eu poderia muito bem dizer, não, Gabi, eu não tenho como, eu estou cansada, eu vou casar no mês que vem, eu tenho muitos compromissos, eu não posso fazer isso. Eu poderia ter respondido isso. E o que isso diria sobre mim? Que reflexo isso teria na minha carreira? Que reflexo isso teria no nosso relacionamento enquanto amigas, podemos dizer assim, né? Amigas virtuais, colegas, advogadas. Então, tudo o que a gente faz, o nosso comportamento tem um impacto direto sobre como as coisas acontecem na nossa vida. Esse livro, ele tem uma relação com o filme do Jim Carrey, que é Sim, Senhor. Esse filme é bem engraçado e claro que ele é bem drástico, digamos assim, quando ele assume um compromisso de dizer sim para tudo e a vida dele muda, né? Mas ele é legal nesse sentido, né? De pensar como as nossas respostas para a vida têm impactado o que acontece na nossa vida. Depois eu coloquei a indicação do Dale Carnegie e eu acho que qualquer livro dele é essencial. Todos eles são muito bons, mas nós temos sobre venda, temos sobre escuta, tem o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um dos mais conhecidos, né? E que, inclusive, ensejou vários treinamentos ao redor do mundo. E os livros, de fato, do Dale Carnegie são muito bons, são norteadores em muitos aspectos e que a gente pode aplicar na advocacia. E, por fim, um livro que eu li esse ano também, um livro recente, com dicas práticas, né, como o próprio nome já diz, e que eu acho que todos os livros, todas as indicações, elas não são da advocacia especificamente, mas elas vão muito ao encontro do que eu disse antes, de que quanto mais a Carol se melhorou, mais a Caroline, a advogada, melhorou junto. E esse último é também nesse sentido, que é o Seja Útil, 7 Ferramentas para a Vida, do Arnold Schwarzenegger. Muito bom, com dicas práticas. Ele é um livro de fácil compreensão e que eu acho que pode ser bem aproveitado aí. O que não faltam são recomendações, né, para todos os gostos aqui, né? E sabe, leitura, né? Muito bom, né, Carol? Então a gente vai, sem dúvida, deixar aí essa listinha de livros, de recomendações. E como ela disse, não tem nem tanta relação com o direito, né, que a gente está falando. E autoconhecimento, você se aprimorar, né, você pensar, mudar a mentalidade, né, a sua imagem,
O que você pensa de você para que os outros te enxerguem assim. É bem interessante, é um movimento aí bem psicológico também, né? Seria legal ter um psicólogo aqui também com a gente. Gravar É mais temas mesmo. de psicologia, né? Que tem tudo a ver. Mas ficam aqui as recomendações, super recomendações da Carol. Queria te agradecer mais uma vez, já como você falou, a Carol atarefadíssima, né? De casamento marcado, né? Trabalhando, uma loucura. Mas vir aqui, né? Conversar comigo, né? Trocar essa ideia. Então é sempre um prazer recebê-lo para tratar de um tema tão importante, já que a gente falou lá atrás. E eu tenho certeza de que vai ser mais um sucesso aqui esse episódio, né? Que as pessoas possam ouvir, né? Refletir. A gente deixa aqui várias mensagens, várias recomendações. Já te convido para voltar, né? Para trazer um tema de previdenciário aí, de repente, não sei, algum caso concreto legal. Tem sempre que se atualizar, tem sempre que estudar, tem sempre coisa nova para trazer aqui, não que não falta coisa nova. Então, um grande beijo para você, né? Os ouvintes também que continuaram, né? Até aqui, que chegaram ao fim do episódio, né? Fico nosso muito obrigado enfim, por mais um grande episódio, né? Um grande tema aqui. E é isso, vou deixar tudo separadinho para vocês, né? O perfil da Carol também, para quem quiser seguir, conhecer mais o trabalho dela enquanto profissional. Eu vou deixar tudo direitinho como eu faço para vocês. E Carol, grande beijo, né? Muito obrigada mais uma vez. E é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma ideia, alguma reflexão? Acho que já falamos Eu bastante, né? quero. Eu acho que sim. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela gentileza das tuas palavras, pelo carinho de sempre comigo. Dizer que eu fico muito lisonjeada com o convite para falar sobre isso. Eu acho que é importante, é fundamental que a gente fale, principalmente por essa questão da advocacia feminina que nós falamos, né? É Sim. falando sobre isso que nós vamos também mudar as perspectivas. Então eu fico realmente muito feliz e me sinto lisonjeada mesmo com o convite e com a oportunidade de falar sobre isso. Eu me coloco à disposição. Espero que esse podcast seja útil de alguma forma para quem está iniciando, ou enfim, para quem já está aí num caminho da advocacia, mas que possa ter tido algum insight com o que nós falamos aqui. Enfim, desejo muito sucesso a todos e obrigado pela companhia mais uma vez. Nada, a gente que agradece, Carol, né? A Carol já é conhecida aqui, né, no podcast, tem vários episódios gravados e com certeza vai contribuir. E deixem sugestões, ó, os ouvintes que chegaram, né, até aqui, não esqueçam de deixar suas sugestões. Carol vai voltar, né? Ficaram com alguma dúvida? Vamos deixar as redes dela, tudo certinho. Carol, um beijo para você, ouvintes. Até a próxima. Tchau.